Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 103 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos tratar do acento diferencial e os objetivos para a nossa aula são compreender a função do acento diferencial nas palavras, identificar algumas palavras que podem receber esse acento diferencial ou não e explicar a diferença de sentido gerada nas palavras em razão do acento diferencial. Eu peço que vocês preparem o material para a aula, pegue o caderno de português, lápis, caneta, borracha, deixe na mão o material para vocês irem anotando, tá bom? E o que é um acento diferencial então? O acento de uma palavra, você já sabe o que é, né? Diferencial vem de diferente, a palavra derivada de diferente. Então, o acento diferencial, ele tem a função, como o nome já diz, de permitir que você diferencie de um modo mais fácil palavras que têm o mesmo som, mas que umas têm acento e outras não, e por essa razão elas têm significados diferentes. As palavras que têm o mesmo som são chamadas de homófonas. Olha essa palavrinha aqui, tá? Então eu vou utilizar o acento diferencial nas palavras homófonas que têm o mesmo som, de modo que a pessoa olhe na escrita e saiba a diferença de significados, tá? A primeira palavrinha, que é homófona, que tem um som muito parecida, é o pôde e o pode, né? Muitas vezes a palavra homófona tem um som igualzinho, como é o caso dessas aqui, ó, por com acento e por sem acento. E outras vezes elas têm um som muito semelhante. E muitas vezes a pronúncia não acontece de modo correto e por isso o uso dela lá na escrita também não acontece de modo correto. Então é importante a gente saber diferenciar tanto o som quanto o significado, né, para usar essas palavras de modo certo, tá? Então a primeira palavrinha, o pôde, ó, o O fechado, pôde. Eu vou usar sempre quando ele indicar passado, ele é derivado do verbo poder, né? Por exemplo, quando eu digo assim, minha tia não pôde ficar para a festa de final de ano porque precisava trabalhar. Vejam que quando eu digo que a minha tia não pôde ficar, eu estou me referindo ao tempo passado, né? E esse pôde é derivado do verbo poder, não é o poder lá, né? É de poder fazer alguma coisa, de ter permissão ou não, por exemplo. A segunda palavrinha, o O é aberto, ó, pode, né? O O é aberto. E nesse caso eu vou utilizar no presente, quando eu digo assim, conforme a lei, ela não pode falar ao celular enquanto dirige. É presente, ela não pode falar no presente, né? Vamos supor que eu tivesse ligado para a pessoa e eu digo, ó, ela não pôde falar porque estava dirigindo, já seria com acento circunflexo, tá? Então anotem lá no caderno, pôde com acento é passado, pode sem acento é presente, sem acento, apesar do O ser aberto, tá? Mais alguns exemplos para vocês fixarem bem. Infelizmente, minha amiga não pôde vir à festa do meu aniversário. É passado, ela não pôde vir. Já aconteceu a festa. Ela não pôde atender o celular porque estava na escola. Novamente, refere-se à ação realizada no passado. E vejam agora o presente. Você pode levar este documento para a diretora? É presente. Hoje você pode dormir até mais tarde? É presente. Olha a palavrinha hoje aqui que está indicando o presente, tá? Agora as palavras por com acento e por sem acento. Agora o som é igualzinho, né? Aí que gera a bagunça. No pode e no pode ainda tem diferença de som na hora de falar, ajuda, né? Mas aqui o por é igual a pronúncia, com acento e sem acento, né? Então olha só.
O pôr com acento representa uma flexão, ou seja, uma conjugação do verbo pôr, de colocar. E esse pôr sem acento é uma preposição, né? Nós já estudamos que as preposições são as palavras que têm função de ligar os elementos entre si na oração, de modo que elas tenham relação de coesão e coerência. Ela não tem significado se eu tirar da frase a preposição. Tá? Então, quando representar uma conjugação, uma flexão do verbo pôr, de colocar, eu vou pôr acento. Caso contrário, sem acento. Tá? Olhem só. Você pode pôr mais um pouco de macarrão, por favor? Aqui eu grifei os dois, o pode e o pôr, né? Já que nós estamos estudando os dois pares de palavra, o pode e o pôr com acento e o pôr sem acento, né? Vejam que é presente. E esse pôr aqui é derivado do verbo colocar. Eu poderia trocar, né? Ó, você pode colocar mais um pouco de macarrão, por favor? Então é com acento, né? Exemplo do pôr sem acento. O garoto declarou todo o seu amor por ela. Vejam que agora não é derivado esse pôr aqui, né? Não é derivado do verbo colocar, é só uma preposição. Está unindo as palavras da oração de modo que elas tenham sentido, que tenham coerência, né? Mais alguns exemplos. Por que motivo você está me olhando assim? É preposição, não é derivado do verbo pôr. Você vai por esse caminho? É preposição, não é derivado do verbo pôr, é sem acento. Agora vejam que nas outras duas orações, o pôr é derivado do verbo pôr, de colocar, né? Dá para trocar por colocar. Você pode pôr uma água para esquentar? Você pode colocar uma água para esquentar? Então é derivado do verbo colocar, então tem acento, tá? Pare de pôr tanto açúcar no café, não é saudável, diz a minha amiga, sabe? Então, assim, esse pôr aqui é derivado do verbo colocar. Pare de colocar tanto açúcar no café, não é saudável. Então, lembre, quando é derivado do verbo colocar, põe acento, tá? Quando não for, sem acento, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos e situações no dia a dia de uso da palavrinha pode. Tá? Então, aqui tem uma propaganda, um anúncio, no qual aparece a palavrinha pode. Lixo eletrônico, você pode fazer mais. Olhem só, sem acento, porque é presente, né? O pode é indicador de presente. Na tirinha, a filosofia pode ensinar a questionar. A história pode ensinar com o passado. A sociologia pode mostrar a verdade sobre a sociedade. Para alguns, isso é extremamente temeroso. Para alguns dá medo saber questionar, saber sobre o passado, né? Saber fazer pensamentos, ter pensamentos críticos, análises críticas, né? E olha só o pode aqui usado corretamente, né? Sem acento, tá? Porque indica presente. A história pode ensinar sobre o passado. Ela ensina hoje sobre o passado. A sociologia pode mostrar a verdade sobre a sociedade. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão ter uma disciplina chamada sociologia, o estudo sobre a sociedade. É dessa matéria que as crianças estão conversando, tá? E a primeira, a filosofia pode ensinar a questionar, a pensar, pode, no presente, tá? E aqui uma tirinha do Agar, que também nos traz uma reflexão com o uso da palavrinha pode. Por que não pode haver paz e harmonia no mundo, papai? Então o filhinho viking do Agar está perguntando para ele, por que não pode haver paz e harmonia no mundo, papai? Vejam que é presente. E o Agar responde, a paz pode ser possível, Hamlet, mas nunca haverá harmonia. É muita gente para cantar uma mesma música. Então, na opinião dele,
Paz pode até ter, mas harmonia ele já diz que não, que é muita gente para cantar, entre aspas, a mesma música. Então, olha o pode aqui no presente, utilizado corretamente sem acento, tá? E aqui eu trouxe um para saber mais, já que nós estudamos o por com acento e o por sem acento, eu me lembrei da palavrinha pôr do sol, que gera muita confusão, tá? Então, primeiramente, nós precisamos lembrar o seguinte, que a palavra pôr do sol é uma palavra composta, porque ela é composta de 1, 2, 3 palavras. Ela é escrita sem hífen e com acento circunflexo, tá? Pôr do sol. Não é derivado de pôr de colocar, né? Porque é um substantivo composto pôr do sol, é uma palavra composta, né? E nessa tirinha aqui nós temos uma brincadeira, né? Com a expressão pôr do sol e a duplicidade de sentido da palavra vendo. Na primeira tirinha nós temos um menininho com uma plaquinha escrita, vendo o pôr do sol. Aí chega um adulto e pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? E ele responde, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então aqui a graça, né, o humor está no duplo sentido da palavra vendo. Quando ele diz na plaqueta, vendo o pôr do sol, ele está olhando, ele não está vendendo, né? Mas o adulto pensou que ele estava vendendo. Por quê? Porque geralmente quando a pessoa está com uma plaquinha na mão, escrito vendo, porque está vendendo alguma coisa, né? Então essa foi a brincadeira feita pela tirinha. Mas o objetivo é que vocês não confundam a palavra pôr do sol na hora de escrever, que vocês escrevam ela sempre sem hífen e com acento, tá? Já que nós estamos estudando ali o pôr com acento e o pôr sem acento, tá bom? Vamos revisar então. O acento diferencial serve para quê então? Para ajudar, né, na escrita a nós usarmos corretamente, por exemplo, o pôr com acento, que é derivado do verbo colocar, e o pôr sem acento, que é uma preposição. É para isso que serve o acento diferencial, para diferenciar, né, o significado de palavras homófonas, que são as palavras que têm o som igual ou que têm o som parecido, como o pôde e o pode. Tá bom, gente? Nós vamos finalizando a aula. Caso vocês tenham ficado em dúvidas, gente, vocês podem rever o vídeo, né, fazer as anotações. E aqui eu deixei um resuminho, né? Pôde é do verbo poder, é no pretérito perfeito do indicativo, é um passado, é uma certeza. Pode é do verbo poder, mas é presente, né? E pôr é do verbo pôr, do verbo colocar, com acento. E pôr sem acento é uma preposição, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Eu vejo vocês numa próxima aula. Não esqueçam, tem atividade para fazer. Tchau, tchau!